Opa, tudo bem? Olha só, você já pensou que normalmente você e eu cometemos mais ou menos uns 15 erros quando a gente está fazendo uma oferta, quando a gente está oferecendo o nosso produto para o nosso cliente? Pois é exatamente isso que eu quero trazer para você. Eu comprei um livro, eu não vou revelar agora o nome do livro, se você quiser saber o nome do livro, vai ter que ficar comigo. E esse livro fala sobre os 15 principais erros que todos os vendedores cometem. Então, vamos começar pelo primeiro erro. Antes de falar do primeiro erro, deixa eu dizer o porquê que você precisa ficar comigo até o final desse vídeo. É muito simples, porque durante a minha vida inteira, eu fui aprendendo, eu fui estudando como me transformar num vendedor para fazer a minha empresa funcionar, para fazer os meus negócios acontecerem, e eu vim cometendo esses erros. E agora, poucos dias atrás, eu me deparei, né, com esse livro, que é de um americano, é considerado um dos caras mais fodas no que diz respeito à comunicação em vendas, e eu me identifiquei de uma maneira absurda. E eu preciso compartilhar esses 15 erros com você que é vendedor. Então, só fica aqui se você realmente acredita que você pode se transformar num vendedor fora de série. Cara, se você não gosta de vendas, eu recomendo fortemente que você abandone esse vídeo agora, porque esse vídeo não é para cara que quer ser mediano, meia boca em vendas. Esse vídeo, este conteúdo que eu vou falar aqui, esses 15 erros, é somente para aquele cara que não quer mais cometer, que está cansado, que disse, chega, que eu quero a partir de hoje fazer as coisas certas. Tá legal? Então, fica comigo, porque você vai ficar doido com os detalhes que eu vou te passar, que a partir de hoje eu não erro mais. A partir de hoje eu vou fazer um negócio absurdamente diferente do que eu sempre fiz. Bora lá? Esse vídeo aqui é um convite para tomar um café comigo. E eu vou contar primeiro o primeiro erro. O primeiro erro é quando você não conta uma história logo no início da sua conversa. O principal ponto de qualquer vendedor é a habilidade de comunicação, é a habilidade de estabelecer uma conexão com o seu cliente. Então, se você é um cara que não tem facilidade para contar histórias, meu amigo, presta atenção nisso que eu vou falar agora. Só que a sua história, ela precisa ser algo que você possa contar uma história, olha só, no máximo, ou então em torno de 10 palavras. Exatamente. Bom vendedor não é aquele cara que fica tagarelando, contando histórias, histórias, histórias. O profissional de vendas ele tem que ter uma capacidade de entre 4, 5, 6 segundos. Existem estudos que demonstram que em 4 segundos o seu cliente já perdeu o foco. Então você precisa ter uma habilidade, é praticamente uma frase ou então uma história muito rápida que conecte com o seu cliente. E esse é o primeiro passo. Quando você conseguir ter a história certa, que conecte você ao seu cliente e faça com que, a partir desse momento, ele lhe dê atenção, você começou a superar, né, esse erro, esse problema que a gente tem, tá certo? Agora vamos lá. O segundo ponto, cara, o segundo ponto acontece muito. Talvez aconteça comigo ainda, mas a gente tem um produto certo. Sabe quando você faz, né, quando você tem um bom produto, e eu conheço, você que está me assistindo aí, eu tenho certeza que você tem bons produtos. Mas sabe quando você oferece para o cliente errado? Esse é o problema, cara. Porque quando você encontra um cliente, você muitas vezes, a gente pega um produto que é nota 10, mas você tenta oferecer para o cliente não baseado naquilo que ele pensa, naquilo que ele necessita. E o seu produto ele pode ser o melhor do mundo. Se você estiver oferecendo para o cliente errado, meu amigo, não vai fechar negócio, ele não vai nem dar atenção para você. Tá certo? Então, entender quem é o seu cliente e encontrar ele, esse é o grande segredo, tá certo? O terceiro erro é que quando você encontra o cliente, e isso é normal de você encontrar o cliente, é você tratar do problema errado. Você entendeu? O que é o problema errado? Eu estou olhando aqui porque eu estou acompanhando aqui um checklist que eu fiz, tá certo? Então, olha só, você tem
o feeling para identificar, você fez as perguntas, você pesquisou para identificar qual é o problema que o seu cliente tem, né? Então, assim, ó, entender, certo? O que o cliente está pensando, qual é o nível de consciência dele sobre os problemas que ele tem. Isso é básico, porque muitas vezes você tem um produto certo para o cliente certo, mas você ainda não entendeu o problema dele ou não ajudou ele a entender o problema dele. E, cara, é aí que a coisa pega, porque muitas vezes a gente está tentando até resolver um problema do cliente que ele não sabe que tem ou que ele ainda não tem uma consciência desse problema, né? Então, essa é a coisa. Aquilo que o cliente tem de problema tem que ser aquilo que tira o sono dele. E quando esse tira o sono dele é uma coisa que dói, é uma coisa que deixa ele angustiado, né? Que gera uma implicação representativa para ele. E é aí que você vai ter que fazer um exercício, tá certo? Aí nós vamos para o quarto problema. É quando você identifica o problema. Quarto problema não, quarto erro, né? O quarto erro é quando você efetivamente identifica, né, qual é o problema do cliente, mas você faz uma promessa desconexa, ou seja, não faz uma promessa correta, né? Esse é o ponto, certo? E aqui que está o grande segredo. Como que você vai fazer a promessa correta se você efetivamente já conhece o problema do cliente? Então, conhecer o problema do cliente pressupõe você também entender qual é a linguagem, entender qual é o time, qual é a forma que ele compreende aquilo que você está tentando fazer por ele. O que é fazer por ele? Às vezes é oferecer um produto, às vezes é oferecer um serviço. No meu caso, é oferecer serviço, né? Então, o que acontece? Às vezes esse cliente, ele tem esse problema, que é um problema que está claro para ele. Mas ele também tem mais 4 ou 5 problemas. E isso acontece muito comigo. O meu cliente, por exemplo, ele tem um problema que ele precisa vender, né? Mas, ou então ele precisa liderar, ele precisa fazer as coisas acontecerem lá dentro da empresa dele. Ao mesmo tempo, ele também precisa treinar a equipe. E eu vendo treinamentos. Então, eu entender qual é o problema e saber quais são os outros problemas que estão em torno dele é a chave para que eu possa achar o momento certo, a forma certa de ajudá-lo a priorizar e me dar atenção para a gente conversar. Ok? Então, esse é um ponto fundamental, né? É aquela coisa assim, quando você mostra o produto para o seu cliente, ele vai dar atenção para você, porque ele está olhando para aquele problema com o intuito de resolver agora, ou ele vai dizer assim, vamos falar semana que vem, entendeu? Esse é um ponto. Então, aí que a gente fala sobre o timing, né? Quando a gente fala sobre o timing, é o quinto erro, que é justamente assim, ok, Alexandre, eu entendi que o meu cliente tem esse problema ele precisa resolver, mas esse cliente talvez ele ainda não tem certeza se ele vai resolver, né, esse problema agora ou amanhã, ou talvez ele ainda esteja decidindo se o problema é grave ou se o problema é menos grave, e também ele já começa a descobrir que existem outras soluções, que é aqueles concorrentes que você tem. Então, encontrar o timing, encontrar o nível certo de consciência dentro do funil vai fazer toda a diferença. Eu sei que para alguns que estão assistindo, né, o que eu estou falando aqui tem muita palavra, tem muita conversa aqui que está num nível um pouco elevado. Mas a intenção deste vídeo é justamente entregar, né, um complemento para aqueles que já assistiram cursos de vendas comigo. Então, aqueles que já assistiram um curso de venda, quando eu falo nível de consciência, quando eu falo time, quando eu falo muitas coisas aqui, eu tenho certeza que você se liga e que você está atento ao que eu estou falando, tá certo? Agora, quem não conhece nada de vendas, meu amigo, vamos estudar, bora estudar, porque vendedor, meu amigo, precisa ser um cara muito preparado. Até ontem, você poderia ser meia boca que você conseguiria vender. A partir de hoje, a coisa pegou, e pegou feio. Bora lá. Temos mais problemas? Temos mais problemas. Então, além dessa questão do timing, é quando o seu cliente ele não tem urgência.
E eu explico muito nos cursos que eu ministro sobre a diferença entre importância e urgência. O que é urgência? Urgência é o que tira seu cliente da inércia. Então, por exemplo, todos os meus clientes, eles julgam importante, né, treinar suas equipes, eles acham muito importante fazer um programa de coaching com seus líderes, eles acham muito importante fazer uma palestra em que as pessoas se sintam inspiradas e tudo mais. Mas muitas vezes, por não ter a urgência, eles acabam não me contratando, entendeu? Então, a ideia é que você ajude o seu cliente a perceber a urgência. E como que a gente faz isso? Fazendo com que ele perceba o impacto, né, do não fazer. Então, qual é o impacto? O impacto financeiro, ou seja, o quanto eu perco dinheiro, o quanto eu deixo de ganhar dinheiro, e o impacto que se relaciona ao tempo. O que é tempo? Tempo é dinheiro. Então, quando o cliente perde tempo ou deixa de ganhar tempo, ou seja, ele não agiliza um processo, ele não resolve um problema agora e ele perde tempo, o tempo dele passa e isso se reflete, né, em ganho ou perda financeira. Quando isso acontece, a gente tem uma facilidade de gerar um impacto emocional, que são aquelas coisas tipo ansiedade, medo, estresse, vergonha, certo? Aquela coisa que faz com que mobilize o sentimento negativo, mobiliza o cara para tomar atitude, tá certo? Alexandre, o sentimento positivo também não mobiliza? Sim. Então, é tanto sentimento negativo quanto positivo. Eu, particularmente, eu bato muito em situações em que mexe no sentimento negativo do meu cliente. Medo, angústia, a possibilidade de perder algo, né, que o cara vai se sentir frustrado. Isto tudo nos mobiliza a tomar atitude, tá certo? Quando a gente tem sentimentos positivos, nos mobilizamos? Sim, mas a intensidade é um pouquinho menor, né? Muito bem. Vamos para frente aqui. E o número 7. O número 7, o erro número 7, é quando a gente, de certa forma, acredita que a gente tem que deixar o cliente falar mais e a gente falar menos. Até certo ponto, tem uma vantagem nisso, porque quando você fala menos e faz boas perguntas, você deixa o seu cliente entender. Mas, quando você efetivamente está conversando com o seu cliente e ele talvez não tenha consciência, o seu produto não é algo simples, você tem que vender alguma coisa que seja mais complexa, então você tem que ter a capacidade de estruturar uma conversa. E o que é estruturar uma conversa? É justamente começar de uma maneira sincronizada, orquestrada, sabendo do nível de consciência do seu cliente, se aproximando dele, primeiro chamando a atenção, ganhando a confiança e, a partir desse momento, ajudando ele através de uma conversa estruturada com boas perguntas, e talvez essa conversa vai durar um encontro, 2 encontros, muitos encontros, até que você chegue naquele momento mágico, que é a venda, tá certo? Então, nunca uma conversa em vendas ela pode ser tão curta demais ou tão longa demais. E o erro número 8 é justamente, é quando você conversa muito, mas não sincroniza boas perguntas com um conjunto de afirmações ou com um conjunto de informações que faça com que o seu cliente, né, comece a esclarecer dúvidas, comece a entender de maneira mais explícita que ele tem problemas. Então, a conversa, tanto se ela for longa quanto se ela for curta, ela tem que ser direcionada com o foco no seu cliente. Qual é o grande problema de vendedores? Primeiro que o cara conta muita história que não tem nada a ver com o fluxo que você quer conduzir o seu cliente numa jornada. Segundo, tem muito vendedor que trabalha muito o ego. É aquele cara que fala muito de si e acaba não falando do cliente. Mas quando que a gente fala do cliente? A gente fala do cliente quando a gente pega, por exemplo, uma situação em que o cliente está vivenciando, ajuda ele a perceber naquela situação determinados problemas, ajuda ele a perceber que aqueles problemas eles são mais graves se ele deixar aqueles problemas permanecerem por ali, e conecta esses problemas que são graves, que na cabeça do seu cliente ele precisa resolver, conecta isso com produtos seus, com soluções que você oferece. Então, a conversa pode ser curta, a conversa pode ser longa, dependendo do quanto você consegue transitar nessa jornada. Então, esta é a número 8, certo? E a número 9 é uma questão muito simples.
É quando o seu cliente se dá conta. Pois é, eu realmente preciso resolver esse problema. E eu sei que você é uma das possibilidades, ou seja, o seu cliente conhece você, o seu cliente conhece o concorrente e ele não tem prova do que você faz. Ou seja, você precisa ter prova, ou seja, quando você estiver conversando com o seu cliente, quando chegou nesse estágio da conversa, ou seja, eu me aproximei, ganhei a confiança, comecei a conversar com o cliente, a partir desse momento esse cara tem consciência de um problema, ele sabe que eu tenho como resolver o problema dele, mas ele também sabe que tem um concorrente. Esse é o momento de eu entregar provas. O que são provas? São soluções que eu já fiz para outros clientes, né? Pode ser foto, vídeo, pode ser texto, pode ser depoimento. O grande segredo aqui é você mostrar para o seu cliente de maneira real, explícita, que você já resolveu aquele problema que ele tem para outras pessoas e que essas pessoas estão satisfeitas. Esse momento é um momento crucial, porque é um momento que o cliente vai efetivamente olhar para você e dizer assim, nossa, eu quero o mesmo resultado que ele. Agora, se você não tiver provas, opa, temos um problema, né? Então, esse é o 9. Agora, o 10. O 10 é quando você vai muito rápido, certo? O que é ser muito rápido? É quando você conhece um cliente e imediatamente já vai dizendo para ele que você tem um produto, que o seu produto é mágico, ou seja, você não fez toda a jornada que eu conversei até agora, né? Você nem se deu a chance de cometer outros erros, ou seja, os outros erros foram catastróficos, não foram nem erros, né? Foram catástrofes. Agora, o que acontece? É quando aquele vendedor ele já chega oferecendo. Tem muito vendedor que ele se diz assim, eu sou um cara agressivo. E por ser agressivo, muitas vezes as pessoas fogem dele, os clientes fogem dele. Por quê? Porque ele não tem as habilidades de vendas complexas, ou seja, é aquele cara que aprendeu que tem que oferecer, ele entendeu que existe um produto e ele olha para qualquer cliente e pensa que aquele cliente vai comprar o produto dele. Isso funciona? Claro que não. Né? Funcionou há tempos atrás, quando o cliente era desinformado, quando não tinha concorrência, quando não tinha internet, quando o cliente muitas vezes aceitava a conversa do bom de papo. Hoje não funciona mais. Hoje você tem que ter a capacidade, certo? De construir um relacionamento, construir uma confiança com o seu cliente. Quando ele confiar em você, a partir desse momento a gente começa a conversar com o nosso cliente sobre outros pontos que conduzem ao ponto principal, que é o fechamento, tá certo? E aí sim, qual é o 11º grande erro? O 11º grande erro é a dificuldade que os vendedores têm de fazer o que a gente chama de CTA, né? É uma call to action, uma chamada para ação que seja convincente, tá certo? Então, muitas vezes, essa chamada para ação, né, é aquela coisa assim, poxa, o cliente é bom, aliás, o vendedor é bom, ele consegue aproximar, ele consegue confiar, ele ajuda o cliente a entender, né, a sua dificuldade, a sua necessidade, ele faz até um bom processo de conversa, mas quando chega na hora de fechar o negócio, o que acontece? É um momento em que o cliente está meio ali, pô, tem que decidir, né? E toda decisão é uma mudança. Então, eu tenho que ter, esse é o momento, eu tenho que ter convicção, eu tenho que ter a habilidade de fazer um resumo do que a gente conversou até agora, para mostrar para ele que esse é o momento fundamental, que é esta hora que ele precisa fazer. Então, eu preciso oferecer para ele, além de uma solução para o problema dele, eu tenho que oferecer segurança, provas, garantia de que ele está tomando uma decisão correta, tá certo? Então, olha só, quando eu estou prestes a fazer um convite para ele tomar uma decisão, eu tenho que perceber que este é um momento de decisão definitiva, ou seja, comprou ou não comprou. É um tiro certeiro. Se você, nesse momento, titubear, não tiver convicção, é muito provável que o seu cliente vai também se sentir inseguro, tá certo? Então, esse é o momento em que você precisa estar muito atento, por exemplo, poxa, Alexandre, mas eu já falei de preço? Sim ou não? Eu, por exemplo, já fechei alguns negócios meus sem falar de preço. Né? Que eu fiz toda essa jornada, quando chegou na hora do fechamento, eu disse, e então, qual é a data que nós vamos fazer o evento? Qual é a data que nós vamos fazer a palestra? E a pessoa diz, é tal dia, assim, assim. Depois o cara diz, poxa, eu não perguntei o preço. Entendeu? Então, isso pressupõe
que a gente conduziu uma conversa muito efetiva. Mas quando a gente tem que apresentar um preço, é muito importante você utilizar, nesse momento, questões como, por exemplo, ancoragem. O que é ancoragem? É você mostrar que a sua entrega, ou seja, tudo que o cara tem de necessidade, você consegue resolver. Quanto custaria para ele não resolver? Lembra que eu falei antes? Urgência do seu cliente é quando ele percebe que ele está perdendo dinheiro ou deixando de ganhar. Com os meus clientes, por exemplo, muitas vezes vou fazer um projeto de desenvolvimento de liderança. Eu ajudo o diretor da empresa, eu ajudo o empresário a perceber o montante, eu faço cálculo, faço simulação com ele de o quanto uma equipe de gestores incompetente, despreparada pode gerar de prejuízo, o quanto eles podem perder de ganhar. Então esse cara muitas vezes ele se dá conta, nossa, a gente está falando aqui de milhões. Então quando eu apresento, quando eu faço a proposta de fechamento de um programa, que eu vou cobrar lá 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil reais, esse cara acha barato, porque a gente está falando, afinal de contas, de uma possibilidade de perda de milhões. E é esse o ponto que eu quero que você se dê conta, tá certo? Muito bem. Quando a gente fala sobre isso, a gente precisa mostrar justamente nesse momento de fechamento esta segurança, tá certo? E aí entra uma questão importante, que é você ajudar o seu cliente a perceber, certo? Nesse momento de fechamento, o 12º erro aqui é quando você está mostrando para o seu cliente uma solução e esse cara pede o preço e você muitas vezes vai fazer com ele o cálculo do preço em termos de custo para ele, certo? Esse é o momento de você inverter. Olha só, como assim? Inverter a situação é qual é o preço de não fazer. Você entendeu? Quando você mostra para eles, apresentei uma oferta e o cara titubeou. Pois é, será que eu vou fechar esse negócio com o Alexandre? Sim ou não? Esse é um momento de você mostrar para ele que se ele não fechar esse negócio com você, você está tudo bem. Você perdeu um negócio, você tem outros. Mas ele talvez esteja pagando um preço de continuar com aquele problema, né? Então, muitas vezes eu gosto de ajudar o meu cliente a perceber que a gente só conversou até agora, antes de eu fazer essa proposta, né, de eu trucar ele, como a gente fala aqui no Sul, né, dizer, vamos fechar? A gente só chegou até aqui porque antes disso, nós conversamos sobre os pontos que eu falei anteriormente aqui. Por exemplo, que ele tem um problema, que o problema dele é urgente, que se ele não resolver esse problema, ele tem um prejuízo, que esse prejuízo é grande e esse prejuízo realmente impacta financeiramente, ele perde tempo e isto gera emoção, gera, né, emoções negativas nele, que eu provei para ele que eu já resolvi esse problema para outros clientes e que eu dou garantia, que eu dou certeza para ele que se ele me contratar, se ele comprar o meu produto, se ele comprar o meu serviço, ele tem a solução de todos esses prejuízos que ele tem. Então, se ele não fechar o negócio comigo, ele está aceitando que ele vai continuar com aquele problema. E esse é o ponto, tá certo? Não é você discutir sobre o valor que você deu, é discutir sobre o problema que ele tem. A partir desse momento, você virou totalmente a forma. Então, eu tiro o foco, né, do meu produto, eu tiro o foco do meu preço e eu mantenho o foco no cliente, nos problemas que ele tem, no prejuízo que ele tem. Tá certo? E aqui entra uma questão bem importante, porque outro erro, né, o 13º erro, é aquele erro que a gente muitas vezes comete nesse momento. Porque muitas vezes o seu cliente percebe, eu vou resolver esse problema. Nossa, esse produto que o Alexandre tem, esse serviço que o Alexandre tem, ele já é barato pensando, né, nas questões. Mas quando você oferece para o cara algo a mais, ou seja, além de você resolver aquele problema que é imenso, você fez uma pesquisa e você identificou que ele tem um segundo problema. E você diz para ele, olha, eu tenho um bônus para você, que eu ajudo você a resolver esse segundo problema e não vou te cobrar nada por isso. Ou seja, você ganha, a pessoa tem uma sensação de ganho, certo? É aquela sensação de que ele diz, nossa, além de eu comprar um produto que foi muito legal para mim, que eu acredito que vale o que eu estou pagando, eu estou levando isso, né, de bônus, tá certo? Isso além, certo? É um plus que a pessoa inclui na sua tomada de decisão, né? Ou seja, uma sensação de ganho, tá certo? E aí, esse é um momento em que você tem que ter habilidade, certo? O que é a habilidade? A habilidade é de você, o
cara está praticamente fechado com você. E muitas vezes eu observo que quando o cara está praticamente fechado com a gente, ele, antes de tomar a decisão, ele tem 2 ou 3 segundos de reflexão. Quando a pessoa reflete, isto gera o que a gente chama de raciocínio. Quando ele raciocina, ele pensa assim, será? Então esse é o momento que você tem que estar muito engatilhado com o que a gente fala do empurrão final. O empurrão final é tipo assim, imagine se, né? Imagine se você continuar com aquele problema. Imagine se você deixar para fazer por exemplo, eu falo muito isso nos meus projetos de treinamento. Imagine se você deixar sua equipe agindo da maneira errada pelos próximos meses. Qual é o tamanho do prejuízo que você está assimilando aí? Você precisa dar um empurrãozinho final para fazer com que esse cara tenha a capacidade, né? Como é que eu vou dizer assim? A capacidade de entender que esse é o momento. E o 15º erro é você não estar preparado para fazer as entregas que você prometeu. Então, nesse momento, é muito importante você ter a capacidade de, quando for visitar seu cliente, antes de tudo, ter um planejamento, ter em mente todos os erros possíveis, que são esses que eu estou falando para você. Saber exatamente que vendas ela é muito calçada em estratégia e processo, ou seja, eu tenho que ser um gestor. Não dá mais para ser um vendedor de improviso, não dá para ser mais um cara bom de papo. Você tem que ter um cara estratégico, com objetivos claros e principalmente com um processo de trabalho. Processo de trabalho é exatamente o que eu ensino nos meus cursos e que você assistiu. Então agora, se você quer realmente, né, ir para um próximo nível, eu recomendo fortemente que você leia os livros do John Ford. Ele escreveu um dos livros mais importantes, né, do mercado, que é o Great Leads, é um livro caríssimo, difícil de encontrar, mas que vai valer muito a pena se você realmente tiver a fim de se transformar num grande profissional de vendas. Deixa eu só vir aqui, porque eu estou com os meus controles aqui para gravar. Esse vídeo aqui ele não é um vídeo com a intenção de divulgar alguma coisa. Esse vídeo aqui é justamente para você que já assistiu os meus cursos de vendas. É para você que, de certa forma, já me encontrou de alguma forma, tá certo? E para aqueles que não me encontraram, pode ser que você possa me encontrar em algum momento. Nesse momento, não dá, certo? Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, eu não estou com nada aberto para você me encontrar, mas você pode entrar numa lista que eu chamo de lista de espera para o Manager Club, que é a minha plataforma onde eu tenho muito conteúdo sobre vendas, sobre liderança, sobre outras coisas. Se você está curioso, entra na lista que vai valer a pena para você. Tá legal? Muito bem. Vou terminar a gravação aqui, porque agora eu vou mandar esse vídeo para você que me acompanha, para você que já fez curso comigo. Não deixa de assistir. Tá bom? Clica no link para quem não conhece o Manager Club e entra na lista de espera.